Investimentos em educação, saúde, segurança, construção de casas e rodovias, pagamento dos funcionários públicos. Essas são algumas das atribuições dos governos e elas são cumpridas com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos impostos. A maneira como o Estado cobra e gasta os tributos tem influência direta na nossa democracia e por isso merece ser amplamente discutida. Participação política, tributação e finanças públicas é o tema de hoje do Viver Ciência. O regime fiscal é a política para além do discurso. A forma como o Estado arrecada e distribui os recursos evidencia privilégios e desigualdades e aponta o verdadeiro nível de poder exercido pela população. Se existe uma tributação maior em bens de consumo, você percebe que, em vez de renda, você vê que tem uma desigualdade entre as pessoas que trabalham e as pessoas que vivem de renda. Porque aquelas que trabalham e consomem mais, elas pagam mais tributos do que aquelas que vivem de renda e de investimentos. Um regime fiscal que congela, por exemplo, por um tempo indeterminado, independente do governo, os investimentos em uma determinada despesa, é um regime que está tornando a democracia ineficaz. Porque o público, as pessoas que vão votar, elas não vão ter influência sobre esse congelamento tal ou não acontecendo. Então a influência que eles vão ter na política do Estado vai ser bem menor. Uma democracia efetiva depende, portanto, de uma maior participação popular na definição dos gastos do governo. Um exemplo marcante dessa movimentação aconteceu em 2013, quando protestos contra o aumento da tarifa do transporte público se espalharam pelo Brasil. Quando teve uma revolta nacional em torno do aumento da passagem, você teve um momento de democracia fiscal, porque os governos, todos, federais, estaduais, municipais, foram obrigados a investir uma porção relevante do seu orçamento em transporte público, porque era o que as pessoas estavam pedindo. Então foi praticamente um Bolsa Família que foi investido em transporte público que as pessoas pediram. Isso foi um momento de democracia, que as pessoas de fato participaram. E você viu, todo mundo viu, né, o efeito que aquilo teve. As pessoas se sentiram ali de fato participando da democracia e para além de seus governos, né? Infelizmente, casos como esse são exceção. De modo geral, a população brasileira tem uma influência muito restrita na política fiscal nacional. E o longo período de austeridade em que o Brasil está prestes a mergulhar tende a aprofundar ainda mais essa distorção. Nós temos um regime injusto, desigual, e as poucas brechas democráticas que a gente tinha de democracia fiscal, de participação efetiva na definição das prioridades do Estado, estão sendo cortadas. Então, eu acho que é um momento para a gente estar muito pessimista assim, a respeito da democracia do nosso Estado, tendo isso em vista. A população tem cada vez menos influência nas decisões primordiais, né, do Estado. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre participação política, tributação e finanças públicas. Nossos convidados são o doutor em Ciência Política e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Francisco Mata Machado Tavares, e o bacharel em Ciências Sociais e mestrando em Ciência Política pela UFG, Sérgio Mendonça Benedito. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, é uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouco sobre finanças públicas e democracia. Olá, agradeço pelo convite. Espero que tenhamos aqui um bom debate sobre democracia e orçamento público. Com certeza. Bom, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Ingrid e eu gostaria de saber por que essa crise se instalou no Brasil, já que temos as maiores cargas de impostos do mundo. Esse dinheiro não tem sido suficiente? Eu acho que um primeiro ponto a destacar sobre essa questão, ao contrário do que se apresenta no debate público, é de que não há uma crise do gasto público, não há uma gastança de investimentos públicos. Então, a gente pode pensar que existe uma crise no Brasil a partir de 2014, do começo de 2014, né, que houve um decrescimento da atividade econômica no Brasil e que isso afetou a arrecadação do governo. Então, acho que esse ponto é principal. E quanto à carga tributária, que a moça destacou, eu acho que é importante observar quais são as pessoas que pagam imposto no Brasil. A gente fala que existe uma carga tributária grande, mas quais são as pessoas que pagam imposto? A gente deveria pensar na progressividade desses impostos, né? É uma questão importante também. Ok, próxima pergunta na tela.
Meu nome é Felipe, eu gostaria de saber se a realização de referendos e plebiscitos é uma maneira de ampliar nossa participação em decisões governamentais. Felipe, é claro que quando a gente amplia os canais de participação democrática, as pessoas, por um lado, conhecem um pouco mais como se dá a vida fiscal do Estado, quem, portanto, paga tributos, para onde esse dinheiro segue, e isso ajuda a democracia, isso melhora a chamada justiça fiscal em determinado Estado. Mas há limites para isso. Um exemplo importante é o caso da Grécia. Muito recentemente, aquele país submeteu toda a sua política fiscal, que estava constrangida por um memorândum assinado com a União Europeia, a um plebiscito. A população votou de uma determinada maneira, mas o governo preferiu seguir um outro caminho diferentemente do escolhido pelos habitantes do país. Portanto, plebiscitos, referendos, democracia participativa são elementos muito importantes quando as suas decisões se revelam efetivamente cumpridas, respeitadas e obedecidas pelos governantes. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Amanda, eu gostaria de saber quais seriam as implicações se o voto no Brasil não fosse obrigatório e se democracia e o voto obrigatório combinam. Uma das implicações de não haver voto obrigatório, que é destacado na ciência política, é de que é provável que os políticos não tenham incentivos para apelar a essas pessoas que não têm o costume de votar. Estudos na ciência política comparada, que comparam aqueles países que têm o voto obrigatório e aqueles que não têm, destacam que aquelas parcelas da população que menos participam quando o voto é optativo são as pessoas de menor renda e os jovens. Então, um possível efeito disso é que essas pessoas não participem e os políticos podem não fazer programas que se voltem para essa população. É isso. Ok. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo desenvolvido na UFG que avalia o impacto da atual crise fiscal dos estados brasileiros na participação política e nos processos de decisão dos governos. E no quadro Casulo de Ideias, Felipe e Isis explicam como o governo gasta os nossos impostos. Eu acho que eles constroem várias coisas importantes para as pessoas, né? Principalmente para as crianças. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre participação política, tributação e finanças públicas. Aqui no estúdio comigo estão o professor Francisco Tavares e o cientista social Sérgio Mendonça. O professor Francisco e o Sérgio estão desenvolvendo uma pesquisa para avaliar o impacto da atual crise fiscal dos estados brasileiros na participação política e nos processos de decisão dos governos. E essa análise só é possível a partir do estudo do orçamento público. Por isso, o superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, Tiago Lima, foi convidado a participar dessa pesquisa. Ele trouxe o conhecimento necessário sobre gestão pública. Vamos conferir a reportagem. Orçamento público é um instrumento no qual os governos municipais, estaduais e federal especificam as despesas da administração pública para o período de um ano, em conformidade com a previsão de arrecadação de impostos. Áreas como a educação e a saúde têm percentuais mínimos de investimentos garantidos pela Constituição. Essencialmente, 25% dos recursos dos tributos devem ser aplicados em educação, 12% devem ser aplicados em saúde. Existem algumas vinculações a níveis de estados, né, da unidade da federação, em que as assembleias legislativas determinam uma vinculação de parcela de tributo para fazer algumas outras despesas. No nosso caso específico aqui em Goiás, nós temos vinculação na área de ciência e tecnologia, sendo que 2% vai para a Universidade Estadual de Goiás, 0,5% da receita de impostos para a área de cultura e algumas outras vinculações que são estabelecidas em legislação. Nos últimos anos, a arrecadação de impostos no Brasil vem caindo e as despesas aumentando. O motivo é a recessão econômica. Com a economia enfraquecida, o desemprego e a inadimplência crescem,
e o comércio desacelera. Consequentemente, as pessoas e as empresas pagam menos impostos. Por isso, a situação difícil enfrentada pela maioria dos estados, inclusive Goiás. O estado hoje ele atua a nível de concorrência com outros estados por meio de uma guerra fiscal para você tentar fazer uma arrecadação melhor e conseguir receita para fazer face às despesas, que hoje são enormes. E hoje a gente encontra-se numa encruzilhada, porque cada vez mais se atribui aos indivíduos a necessidade de buscar os seus direitos e o Estado não consegue, por outro lado, oferecer os recursos suficientes de forma ágil, de forma eficiente e efetiva, que eles sejam disponibilizados para a população. Para tentar resolver a crise, o governo federal propõe um forte ajuste fiscal, que inclui o congelamento de gastos públicos pelo período de 20 anos. Uma medida que divide a opinião de especialistas e da própria população. Não é possível, e embora exista discussão a respeito disso, tratar o orçamento público como um orçamento de uma casa. Você equalizar receitas e despesas já é uma situação que não é de hoje que existe e que tem toda uma legislação que já penaliza quem não cumpre essa determinação. Mas o Estado ele tem que ter uma certa margem e flexibilidade para promover o bem social de uma forma ampla. Professor Francisco, o Tiago trouxe então para a pesquisa de vocês os dados relativos ao orçamento público, né? De que forma que esse conhecimento auxiliou no estudo que está em andamento? Você sabe que a primeira constatação que a gente faz nessa pesquisa é que mesmo nos países de primeiro mundo, e ainda aquelas pessoas que trabalham com orçamento, com finanças públicas, que às vezes fazem MBAs em orçamentação, não compreendem muito bem como funciona o dinheiro do Estado. Então, a primeira premissa para a gente fazer uma pesquisa que tente entender como opera a democracia brasileira no que tange a distribuição de recursos a partir da vontade do eleitorado, da população, dos direitos que as pessoas entendem como prioritários, é ter um diagnóstico sobre as técnicas de gestão, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e, finalmente, sobre os dados matemáticos, quantitativos sobre os nossos orçamentos. Isso não é simples, a gente está começando a levantar dados e depois a segunda fase consiste em tentar entender de que maneira esses dados refletem ou não as preferências das cidadãs e dos cidadãos. Tem uma parte da teoria da democracia, com a qual nossa pesquisa concorda em grande medida, que diz que política, em última análise, é uma disputa para saber para onde vai o dinheiro do orçamento. Uma parte da população quer mais educação, outra parte quer mais saúde, a outra quer meio ambiente, e os recursos do Estado são relativamente limitados. Uma parte da população quer que arrecade mais dos mais ricos, outra quer que os mais pobres paguem a conta, e a disputa democrática é uma disputa, portanto, sobre quem vai pagar a conta e quem essa conta vai beneficiar. Então, primeiro, pesquisadores como o Tiago levantam os dados sobre como esse dinheiro está circulando e depois a gente vai ver se isso de fato reflete as preferências, a opinião, a vontade do eleitorado. Sérgio, a pesquisa ainda está em andamento, né? Mas vocês já conseguiram avaliar, relacionar de que forma, então, a austeridade fiscal, a crise fiscal que a gente vive atualmente, impacta na democracia? Bom, nos nossos estudos, nós lemos principalmente obras do norte global, né? Essas pesquisas mostram que, num contexto de crise fiscal, esse Estado vai diminuir os investimentos em áreas prioritárias do governo, né? Isso impacta de uma forma muito importante na vida da população, né? De uma forma grave. A gente pode ver exemplos como na Grécia, em Portugal, na Espanha, que foram países que aplicaram medidas de austeridade fiscal e que demoraram muito tempo para ter uma economia mais pujante, para uma economia que voltasse a funcionar de uma maneira mais, enfim, que gerasse riqueza, que gerasse empregos, enfim. Nessas pesquisas que nós estamos conduzindo, essas leituras que nós estamos fazendo lá, a gente vê que não há uma base empírica que justifique a aplicação dessas medidas de forma que elas realmente produzam o efeito que as pessoas, que os governantes, às vezes, que os homens de Estado prometem que elas vão realmente alcançar. É isso. Professor Francisco, o orçamento participativo, ele nasceu no Brasil, né, em Porto Alegre. O orçamento participativo, ele é uma realidade no Brasil hoje?
A verdade é que essa experiência que começa em Porto Alegre se espraia por muitas cidades até se tornar uma exigência numa lei federal chamada Estatuto da Cidade, que prescreve a chamada gestão participativa das cidades. O problema é que os orçamentos participativos não alcançaram os seus propósitos, por várias razões. A primeira, cuidavam apenas da distribuição das riquezas. Eu escrevi muito sobre a importância de uma tributação participativa. A população também dizer de onde o dinheiro vem. Se vai tributar mais quem tem grandes imóveis, se vai tributar os pobres, quem vai ser tributado, quem paga a conta do Estado. Em segundo lugar, os orçamentos participativos ficaram limitados a porções muito pequenas do dinheiro dos municípios, portanto, poucos recursos em geral para obras. Por isso, essa experiência não impactou sobre a nossa democracia como lá na década de 80 nós esperávamos. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. De janeiro a novembro desse ano, foram recolhidos aos cofres públicos mais de 1 trilhão e 783 bilhões de reais em impostos. É muito dinheiro, né? Vamos conferir outros dados sobre nosso sistema de tributação. Atualmente existem no Brasil mais de 90 tributos em vigor. Eles incidem sobre o consumo, a renda e o patrimônio das pessoas. A tributação sobre o consumo é a mais pesada. Os impostos podem representar até 80% do preço de um produto. Itens básicos como a carne bovina, por exemplo, têm impostos embutidos de quase 24%. Já a gasolina, 56%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2015, 41% de todo o rendimento dos brasileiros foram destinados aos governos. Todos os anos, precisamos trabalhar 151 dias apenas para pagar impostos. Fique ligado, o Governo Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre participação política, tributação e finanças públicas. O sistema tributário brasileiro é bastante complexo, tanto que às vezes a gente se perde em meio a um emaranhado de siglas e tributos. E quando o assunto complica, a gente recorre a quem? As crianças, claro. Elas têm resposta e solução para tudo. Nós conversamos com a Isis e o Felipe sobre impostos e eles contaram o que fariam com esses recursos se tivessem a oportunidade de vestir a faixa presidencial. Olha só. Meu nome é Felipe e eu tenho 8 anos. Meu nome é Isis e eu tenho 8 anos. Felipe, o que são impostos? Impostos? São o que a gente paga? O que você acha que o governo faz com o dinheiro que ele arrecada da população? Eu acho que eles constroem várias coisas importantes para as pessoas, né? Principalmente para as crianças. E você acha que esse dinheiro é bem gasto? Às vezes eles pegam o dinheiro, eles pegam o nosso dinheiro e fazem outras coisas, não para o nosso país. O que eles fazem? Tipo, eles falam que vão construir um hospital e não constroem. Pega o dinheiro e faz para comprar jatinho, particular. E o que você acha disso? Roubo! Quanto que você acha que o Brasil consegue arrecadar de imposto cobrado da população? Eu acho que mais de 100. 10 mil? 10 mil por mês? Isis, você acha que a população ela deve ajudar a decidir como que o dinheiro do imposto vai ser gasto? Acho que sim, porque da opinião de o que eles devem construir deve ser uma ótima ideia. Principalmente se eles não lembrarem de uma coisa que eles podem construir, aí tem uma pessoa com opinião. Você acha que os pobres e os ricos, eles devem pagar o mesmo tanto de imposto? Sim. Sim?
Por quê? Porque pobre e rico é a mesma coisa, eles são pessoas do mesmo jeito. Acho que não, porque os pobres têm menos dinheiro. Por que você acha que o Brasil está passando por uma crise financeira? Porque o governo ele pega o nosso dinheiro para fazer outras coisas, não o necessário pra gente. Acho que é porque eles gastam muito comprando coisas, pagando contas, ou porque talvez assaltos. Porque hoje em dia tem muitos ladrões por aí. E no governo, você acha que tem ladrões? Não. Bem difícil deles entrarem, mas às vezes eles podem, né? O que precisa ser feito para resolver esse problema no Brasil, então, da crise? Precisa diminuir um pouquinho dos impostos. Uns 5%. Izzy, se você fosse presidente do Brasil, como que você gastaria o dinheiro dos impostos? Construindo mais escolas, hospitais, casas, apartamento. E se você fosse presidente, você pagaria impostos? Presidente? Não, eu não pagaria impostos. Não? Não, Por quê? porque eu sou presidente, ué. Professor Francisco, o que você achou aí das colocações do nosso Mailcinho da Nóbrega e da nossa Mirinha Leitão? Pois é, eu acho que o Felipe falou uma coisa muito interessante, né? Na verdade, o governo arrecada muito, mas esse dinheiro nem sempre é gasto com aquilo que a população espera. Hoje, as despesas orçamentárias brasileiras são em grande medida despesas financeiras, ou seja, com o adimplemento dos juros da dívida pública. E há uma série de distorções no perfil da dívida pública brasileira. Primeiro, a gente tem uma taxa de juros desnecessariamente elevada. Então, a gente paga um custo de dívida que, a se conceber os fundamentos da economia, da política, da produção no Brasil, não precisava ser tão alto. Para além disso, gasta-se demais com uma dívida que não gera prosperidade e muitas vezes gasta-se de menos com os interesses, educação, saúde, lazer, meio ambiente, habitação, que estão prescritos na Constituição como direitos das pessoas. E tem uma outra questão, né? A gente diz que as pessoas pagam impostos demais. E eu concordo com a garota quando ela diz que talvez os pobres deveriam pagar menos e os ricos um pouco mais. Eu fiz uma pesquisa que preparou esse trabalho que a gente está fazendo agora, ali pelos idos de 2011, 2012, e descobri que se você é uma pessoa muito rica no Brasil, este país é um paraíso fiscal para você. As pessoas que vivem de renda, as pessoas que não trabalham em geral e que têm grandes fortunas, pagam muitos impostos, muito pouco imposto no Brasil. Já as pessoas que vivem do seu trabalho, que são pobres, que não conseguem acumular recursos, pagam impostos demais. Os 1% mais ricos do Brasil têm uma carga tributária baixíssima. Os 10% mais pobres têm uma carga tributária altíssima. Então aquela coisa do IBPT, o brasileiro trabalha 151 dias para pagar impostos, essa é a brasileira e o brasileiro pobre. Porque o brasileiro muito rico, ele nem trabalha, porque vive de renda, e nem paga tantos impostos assim. Sérgio, nas eleições deste ano, né, de 2016, a gente observou aí um alto grau de abstenção, né? As pessoas não estavam motivadas a votar. De que forma isso pode impactar na nossa democracia? Isso talvez indica aí um recuo da participação popular, não é isso? Sim, na ciência, no debate da ciência política, nas últimas duas eleições, de 2014 presidencial e 2016 para as prefeituras, vereadores, houve uma discussão sobre a abstenção. Só que nós não temos dados concretos para saber de fato se essa abstenção tem sido alta, porque o cadastro do TSE ele não é tão atualizado, às vezes as pessoas morrem, as pessoas estão em trânsito, enfim, não é possível saber até que ponto essa abstenção é alta. Mas nós temos sinais realmente que algumas pessoas podem estar desiludidas com a política e não estão participando, tanto quanto elas deveriam estar participando na política convencional, no voto. Então, até eu volto a uma pergunta que foi feita anteriormente, de que isso pode se acentuar caso o voto se torne facultativo, né? Bom, o nosso tempo está se encerrando, mas, professor Francisco, rapidamente, qual seria a solução, então, para a crise fiscal brasileira sem aumentar impostos e sem congelar gastos? Na verdade, as soluções acabam sendo dolorosas para alguém. A gente diz que política e política democrática é a organização de um conflito em uma sociedade cujos interesses não são os mesmos.
Então, talvez alguém vá ter que pagar mais impostos. Precisamente aqueles setores da nossa sociedade que vivem no Brasil paraíso fiscal. Aumentar a tributação sobre as fortunas, aumentar a tributação sobre as rendas muito elevadas, sobre a propriedade que não cumpre a sua função social, porque isso libera dinheiro para que pobres paguem menos tributos sobre o arroz, o leite, o feijão, aquilo que consomem, e mais ainda libera dinheiro para os direitos de cidadania que hoje estão desguarnecidos, como previdência, saúde, assistência social. Então não dá para contemplar todo mundo. Que tal atender os mais pobres e exigir dos mais ricos que podem fazê-lo um sacrifício um pouco maior? Bom, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Francisco Tavares, muito obrigado pela participação no nosso programa. É uma alegria participar e conversar um pouco sobre esse tema tão importante, né? Um país é democrático quando a sua tributação e o seu orçamento também são democráticos, de modo que cada pessoa possa ter uma palavra a dizer sobre os recursos públicos. Obrigado Sérgio Mendonça pela presença. Agradeço pelo convite e espero que isso seja um ensejo para que essa discussão sobre o orçamento público seja mais difundida na nossa população. E obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!